Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a esse canal. Esse canal ele tem um intuito, né? O Senhor me entregou na verdade uma palavra e eu estou aqui hoje obedecendo essa palavra, esse desejo que o Senhor tem colocado no meu coração. Esse canal ele vai ser um canal onde nós iremos trazer palavras, mensagens, porque é através da palavra do Senhor que o Senhor nos fortalece, que o Senhor nos alimenta, que o Senhor nos sustenta. Então eu quero deixar hoje, uma palavra para cada um de vocês que está chegando aqui, que se encontra em Mateus capítulo 21, versículo 28, que diz assim: a parábola dos dois filhos. O que acham disto? Um homem que tinha 2 filhos, disse o mais velho: filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. E o filho respondeu: não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho: vá você. E ele respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 obedeceu o pai? E eles responderam: o primeiro. Gente, essa palavra tem sido uma palavra que tem queimado muito forte no meu coração, sabe? Porque muitas vezes nós nos assemelhamos como esses filhos. Muitas vezes o Senhor, Ele tem colocado algo ao seu coração, Ele tem te entregado projetos, até mesmo uma palavra sobre a sua vida, mas muitas vezes você não tem obedecido o que o Senhor tem entregado para você. Você tem achado que não é o momento certo, olhando para suas limitações, olhando para sua capacidade, sabe? E você fica assim: ó Senhor, mais um pouquinho, daqui um pouquinho eu vou, agorinha eu faço, daqui uma semana, sabe? A hora que eu estiver totalmente pronto eu vou fazer. Sabe por que eu faço pra você? Porque muitas vezes eu me peguei nessa situação também, sabe? Muitas vezes nós achamos que só pelo fato da gente dizer sim pro Senhor, nós estamos obedecendo a Ele. Mas na verdade não. Nós nos comparamos com esse filho que disse sim, que iria obedecer a ordem do seu pai, mas na verdade ele não foi. Eu quero te dizer hoje que muitas vezes você tem se inquietado o seu coração, muitas vezes esperando que Deus ele faça a promessa, que Ele cumpra a promessa na sua vida. Mas hoje eu te pergunto, você já deu o primeiro passo? Você já se levantou? Você já se prontificou? Já começou a fazer aquilo que o Senhor te ordenou a fazer? Sabe? Moisés, ele em determinado momento, ele sai do Egito, com o povo hebreu, ele está no deserto, ele se depara com o mar, Mar Vermelho, e ali Moisés, ele fica questionando o Senhor: e aí, Senhor, o que eu faço agora? Mas o Senhor tinha dado uma ordem para ele: Moisés, marche, vai, faça. E o mar, ele só se abriu quando Moisés entrou no mar, ele começou a dar os primeiros passos. E da mesma forma, as promessas do Senhor na nossa vida. O Senhor, Ele lança uma palavra, mas se você não age, se você não se dispõe a fazer o que Deus tem entregado ao seu coração, se você não decide cumprir, nada vai acontecer. O mar não vai se abrir. Se Moisés ele não tivesse enfrentado os seus medos, as suas limitações, a sua capacidade, o mar não teria se abrido. E é hoje essa palavra que o Senhor quer trazer para você. Para que a promessa se cumpra, você precisa se levantar e você precisa caminhar em direção à promessa. Você precisa fazer o que Deus tem ordenado para você fazer. Muitas vezes nós colocamos na responsabilidade de Deus, mas a responsabilidade também é nossa. O Senhor, Ele cumpre, mas desde que nós façamos o que Ele nos ordenou. Então, não espere mas o Senhor falar para você. Você muitas vezes tem orado e pedido a Deus: Senhor, me dá uma direção, fale comigo, Senhor. Mas o Senhor, Ele já te deu uma direção e Ele não vai te dar uma nova ordem enquanto você não cumprir essa ordem que Ele te entregou. Ele não vai te dar o próximo passo se você não fizer o primeiro passo que Ele te entregou. Faça esse primeiro passo, mas não precise olhar para a sua capacidade, porque a nossa capacidade, o Senhor ele simplesmente espera um vaso disponível para
ser usado, sabe? Então, faça, se coloque na brecha, se coloque à disposição do Senhor para que Ele possa te usar. Eu estou falando aqui, como eu disse antes no início do vídeo, com autoridade, porque muitas vezes eu falei para o Senhor, Pai, eu preciso, o Senhor ele tinha me entregado uma ordem, né, uma direção para que eu pudesse gravar, começasse a gravar vídeos para o YouTube. E muitas vezes eu fiquei olhando para as minhas limitações, ou olhando até mesmo para um ambiente, sempre colocando desculpas naquilo que o Senhor tinha me entregado, sabe? E o Senhor falou muito forte comigo nessa palavra, para que algo saia de mim, algo derrame de mim, né, para que eu seja um instrumento usado. O Senhor primeiro ele entrega a mim, o Senhor ministrou no meu coração. Ele falou, Poliane, até quando? Você está achando que você dizer sim para mim, você está me obedecendo? Mas na verdade, obediência adiada é desobediência. Não adianta eu dizer sim para o Senhor e não fazer aquilo que Ele mandou fazer, sabe? Então essa palavra que eu quero dizer para você, quero trazer para você, que o Senhor traz para você hoje ao seu coração. Eu quero te convidar a orar, sabe? Para que você consiga ter força, que você consiga sair desse lugar onde você está. Senhor Jesus, Pai, nesse momento, Senhor, eu apresento, Senhor, a vida, Senhor, dessa irmã, desse irmão que está vendo esse vídeo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Pai, o Senhor conhece o coração, Senhor, Pai, dos seus filhos, Pai, o Senhor sabe que eles têm desejo, sim, de cumprir o propósito do Senhor, de fazer a vontade do Senhor, mas muitas vezes eles sentem que estão sem forças, sentem que não são capazes, Pai. Mas, Pai, nesse momento o Senhor diz para cada um deles, Pai, que é o Senhor que os capacita, Pai. E a palavra do Senhor diz que fortalecei-vos na força do seu poder, Pai. A força não é nossa, mas é do Senhor, Pai. Então, nesse momento, Pai, eu apresento, Pai, a vida de cada um deles, Pai. Eu peço, Pai, fortaleça o Senhor. Pai, instrua-os, Pai, no que eles precisam fazer para que eles possam cumprir, Pai, o ID, para que eles possam cumprir o chamado do Senhor. E que, Senhor, que eles não venham olhar para suas capacidades, mas Pai, que eles possam olhar para Ti, possam olhar, Pai, para o autor da vida, para quem entregou a vida para cada um deles, para que eles possam olhar para o Senhor, Pai, que entregou o propósito, Pai, de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, faça-os avançar em direção, Pai, ao propósito que o Senhor tem para eles, Pai, em nome de Jesus. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo.